Nós não acabamos a aula 1, né? Aqui faltou... Qual igreja? Fizemos até Tiatira, né? Sim. Tá. Então, beleza. O grupo de Sardes, quem era? Claro que não vai... Já deve estar disperso aí, né? Mas a gente vai fazer aqui, na verdade, eu vou fazer de forma centralizada. Mas eu queria já deixar claro uma informação que eu não falei na primeira aula para você. E aí eu acho que pode ter gerado ficado alguma dúvida, na verdade. O que são essas 7 igrejas? Elas são, na verdade, igrejas reais da província da Ásia, que hoje é a atual Turquia. Então, só para que você entenda que não era uma coisa fora da nossa realidade, coisa que você... Nossa, aonde que se passa isso? Ou será que é uma ilustração com relação... Não, foram igrejas reais de um povo real ali do começo do século, da igreja primitiva. Então são igrejas que foram locais. Então não pense assim, poxa, da onde que vem essas ideias? É de lá. Então a antiga Turquia. Quem fez aí a carta de Paulo comigo, eu mostrei aquele mapa lá. E é exatamente ali que se passava essas 7 igrejas também do Apocalipse, só para que você entenda. Então, tem gente que interpreta essas 7 igrejas como 7 eras da igreja. Se você for estudar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que uma linha teológica vai dizer que cada igreja dessa representa uma... Propaganda aí, né, gente? Deixa eu deixar aqui rapidinho. Só para você não se desconcentrar aí. Eu me desconcentrei. Eu estava falando das 7 eras. Então, não. Essa é uma linha também. Mas nós preferimos entender que tudo que tem nessas 7 cartas vale para nós hoje. Eu vou terminar aqui essas últimas 3 e você vai entender que realmente existem coisas que são muito reais para você e para mim. Eu identifiquei coisas na minha vida ao estudar essas 7 cartas do Apocalipse. Então não é uma coisa fora da nossa realidade, é para a gente hoje. Então tá, da igreja de Sardes, eu vou pegar aqui vou ler aqui no Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia também, Apocalipse. Dê sempre a sua Bíblia aberta aí, tá? Que a gente vai estar lendo bastante aí também. Apocalipse 3, versículo 1. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Aí ele termina falando, mas vamos aqui aos pontos positivos de Sardes. Anote aí, ó. Alguns poucos que não se contaminaram. E aqui eu já vou abordar todo e depois eu entro nela aqui. Advertências. Fama de vivo, mas está morto. Complete aí também. Lembre-se do que recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. E a recompensa é honra e vestes brancas. Então, para você, eu queria dizer uma coisa. A igreja de Sardes, ela é uma igreja que ela era famosa. Naquele tempo, nossa, vamos lá na igreja de Sardes. Uau! Ali era a igreja top do momento. Ela tinha fama. Você conhece alguém que tem fama? Você já viu algum famoso na sua frente? Já? Não é aquela confusão, aquele alvoroço. Nossa, fulano,
Aqui teve, né, recente uma aí. Foto, por favor. É só uma analogia, é só uma ilustração. Essa igreja, ela tinha fama de estar viva, mas na verdade ela estava morta. E sabe o que eu trago para a minha vida? E a pergunta que eu faço para você: como é que está a sua fama? E eu quero dizer ainda mais, que você pode muito bem estar com a fama de vivo, mas na verdade, só quem sabe o seu real estado é você e é Deus. E na verdade essa pessoa está morta. Então, que fique para a gente esse entendimento. Não importa, em muitos aspectos, você querer, e o ser humano ele consegue fazer isso, sabia? Ele consegue dar um jeitinho, fazer de conta que está tudo bem. Lá no GA, perguntam, como é que você está? Aí você fala, está tudo bem, estou bem, minha família está bem. Nossa, o cara fala, uau, você aí é um anjo, né? Mas na verdade, se Deus fosse expor a nossa vida, a gente poderia ter alguma surpresa. Por isso que eu falo, a sinceridade ela é fundamental. Eu tenho amigos muito sinceros. Falo, não estou bem, não estou conseguindo ler a Bíblia, estou com problema nessa área, me ajuda. Então você precisa também ter essa sinceridade. Eles tinham essa fama, só que eles não se tocaram de que na verdade estavam mortos, aos olhos de Deus. Então fica para a gente essa lição de que Sardes era uma igreja dessa, que tinha fama de viva, todo mundo queria ir na igreja, todo mundo, acho que era o melhor culto, tinha o melhor louvor, melhor estrutura, mas na verdade a vida estava morta. Então tá, Filadélfia, pontos positivos. Aí, ó. Tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Advertência, para guardar a fé. E recompensa lugar na presença de Deus na Nova Jerusalém. Então aqui, ó, a igreja de Filadélfia, ela é junto com a igreja de Esmirna, elas são as únicas duas que têm poucas advertências de Deus. Você vai ver a mesma advertência, que é guardar a fé, que é permanecer, que é ter cuidado com hipocrisia, mas num contexto geral, a igreja de Filadélfia, ela está não perfeita, mas ela está no caminho certo. Ela está no caminho certo. Conheço as suas obras. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Isso aqui é importante você entender. Que Deus, Ele conhece Ele sabe o que você faz. Você pode estar servindo a Deus sem ninguém estar vendo. Poxa, mas eu estou só limpando esse banheiro aqui. Ninguém está vendo eu passar esse pano aqui nesse vaso. Tem até cocô aqui. Esse chão sujo. Estacionamento, ninguém te vê, ninguém entrou na tua vaga. Né? Tu tá até lá e ninguém entrou lá. Ninguém te viu. Conheço as suas obras. Deus, trazendo para a nossa realidade. Deus, Ele está vendo absolutamente tudo que você faz. Então não pense, o seu trabalho ele não vai ser mais recompensado ou mais legal se as pessoas estiverem vendo. Na verdade, quando as pessoas te dão um tapinha nas costas, parabéns aí. Você está, de alguma forma, até recebendo já a tua recompensa aqui na terra. A Bíblia, Jesus ensina isso. Que aquilo que você faz em secreto, em oculto, sem ninguém ver. E não tem elogio, não tem palma, não tem legal. Deus vai recompensar. Claro que Deus pode usar alguém para te motivar, para dizer, cara, é isso aí, eu continuo firme. Mas o entendimento aqui é que Deus ele conhece as suas obras. E eu quero te perguntar uma coisa. Aonde é que você está servindo a Deus? Em qual parte do corpo de Cristo você está inserido? Ou você acha que você pode servir a Deus sem estar inserido em alguma atividade do Senhor? Sim, você pode. Você pode, por exemplo, não estar em ministério, mas você está servindo ali
com a sua família, você é mãe e você cuida dos seus filhos. Isso é um ministério também. Mas eu quero te perguntar, o que é que você, se você tem possibilidade, o que é que você tem feito na obra do Senhor? Não dá para admitir ou entender pessoas que estão envolvidas no reino de Deus e não têm essa vontade de servir. Isso é um sinal, viu, gente? Se você não gosta de servir, se você prefere que outros sirvam no seu lugar, eu sugiro que você faça uma reflexão da sua vida. Isso é importante que você entenda. Porque num reino desse, não estou falando de igreja local, num reino desse de Deus, que é um reino movimentado, que quando você vai para a Bíblia, você vê pessoas servindo a Deus. Inclusive, quando Jesus estava na terra, os discípulos estavam lá servindo junto com ele. Era fazendo milagre, era pegando pão, estava servindo. Você e eu precisamos servir a Deus. Então, fica até essa instrução para você. Em que parte do corpo de Cristo você tem servido a Deus? E é uma instrução. Se você não está, dê um jeitinho, entre aí, faça parte. Eu falei para um jovem essa semana que o que Deus estava querendo para ele era santidade e que ele servisse a Deus. É servindo a Deus que você vai... Até me perguntaram ontem, como é que Deus vai me revelar o plano dele? Isso pode ser até uma pergunta sua também, né? Como que eu sei o plano de Deus para a minha vida? Eu te falo uma coisa. Uma das coisas é você estar servindo a Deus. Se você estiver só de boa em casa, não, deixa que ele... Não, vou para o culto quando dá. Deixa que eu ouço aqui pela internet. Não, ministério não, já passei dessa fase. Isso é a maior mentira do cão, viu, gente? Senão o apóstolo João não estava servindo aqui. Quase 100 anos de idade. Então não tem essa de idade, não tem essa de... Não, é a sua disposição, é o seu coração. Sirva a Deus. E aí eu falei, cara, Deus vai revelar o plano dele para a sua vida, você caminhando com ele. Se não estiver caminhando com Deus, como é que ele vai revelar o plano dele? Na Bíblia, o histórico é assim. Deus está lado a lado contigo e revelando o próximo passo. Então, fica essa dica aí também. E a última igreja, essa aqui, meu Deus, é só lapada. Laodiceia. Quem pegou Laodiceia aí? Sabe, né? Que ela foi... Quem foi o grupo que semana passada ficou com ela aí? Ninguém? Ali. Só um. Nossa, sobrou você, amigo. Pontos positivos, não há. Olha isso aí, não tem ponto positivo. Deixa eu ler aqui rapidinho para você. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Já começa advertindo. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é... Ele repete isso 3 vezes, gente. Não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vou falar sobre isso aqui. Primeira coisa, frio ou quente? A igreja de Laodiceia era uma igreja, era uma cidade balneário. Tipo, qual é que é? É Santa Catarina, né? Que praias e tal. E assim, ó, Laodiceia era uma cidade que tinha 3 próximas assim. Uma era Hierápolis, mais ou menos aqui. Aí, Laodiceia descia e aqui Colossos, quando você lê Colossenses na Bíblia, Paulo escreveu para essa igreja dessa cidade. Então, assim, a igreja de Hierápolis, ela era famosa por ter águas termais. Era como se fosse a Caldas Novas, água quentinha. Nossa, que delícia, né? Eu até fui essa semana no hotel, olha, tirar uma folguinha, e lá tinha águas termais, olha. Que delícia, fiquei lá. Quase eu durmo lá. Só que com o Estevão não dava, né? Que ele tava correndo lá.
Então, essa igreja de Hierápolis, essa cidade, era conhecida por águas termais. Todo mundo ia lá e ela tinha um poder regenerador, algo legal para a saúde, para o corpo. A igreja de baixo ali de Colossos era uma igreja também, era uma cidade conhecida por ter águas frias. Que água fria aqui! Nossa, o negócio é um gelo e também era bom. Olha, se você mora no calor, você não vai querer tomar banho em águas termais, porque você vai assar de ver, né? Tipo em Manaus. É impossível você querer águas termais. Tá doido, né? Já é quente normal, ainda vai se meter numa água quente. É queimar de vez. Então lá em Manaus, quanto mais gelada a água, melhor, mais vai refrescar você, né? Quem já foi em Manaus aí? Eita, sério? Tudo isso? Aí, ó. Então você sabe, lá tem que ser gelado, porque é o que vai dar uma acordada, uma refrigerada, águas frias. E a cidade de Laodiceia ficava bem no meio. Ela era conhecida então, fazendo uma analogia com essas duas que cercavam ela, por ser águas mornas. Por que Deus faz isso? Para ficar na nossa cabeça, né? Talvez você nunca mais esqueça isso, porque é uma coisa que ele usou a coisas reais do nosso dia a dia para trazer um entendimento. E aí eu vou mais a fundo ainda. Como estamos? Estamos quente ou frio? E ele fala, é melhor que você fosse quente ou frio. Assim como você não é quente nem frio, você é morno, estou a ponto de vomitá-lo. Ou seja, algo que traz ânsia para Deus, que ele não quer dentro dele, ele não quer dentro do corpo dele. Ele não quer no reino dele pessoas mornas. Você é uma pessoa fria? Ou é uma pessoa quente? Se for, ok. Tá até bom. Mas se você for morno. O morno... Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? A mulher serve um café morno para ela. A senhora serve um café morno. Aí ela fala, credo, esse café morno é horrível. Aí ela fala, é assim que você está. Você está morna. E Deus também não quer que você esteja assim, gente. Aí eu quero que você agora, é o meu desafio, é que você se analise. Eu me analisei. Eu fiz o meu check-up de Apocalipse. Como que você está nesse aspecto? Você está quente? Você está frio? Ou você está morno? O morno, ele não se mexe. O morno, os outros fazem no lugar dele. O morno não quer saber de ler a Bíblia. O morno está quase morrendo já, espiritualmente falando. Tudo tá indo muito bem na sua vida, todas as áreas. Mas ele, com Deus, está assim, ó, de mal a pior. Só caindo, só caindo. O morno não vê necessidade de orar. O morno, tô falando coisas práticas, tá? Para você entender o que o morno na nossa realidade pode representar. O morno, ele não gosta muito de pessoas, de comunhão. Ele não gosta muito de ir para a luz. Ele gosta das trevas. O morno não faz questão de vencer pecado. Tá tudo bem aqui, estou no meu pecado, estou na minha vida. O morno não quer saber direção de Deus, conselho de Deus, faz coisas da sua cabeça. O morno, gente, está parado. Então, sempre que você lembrar da Laodiceia, essa igreja que não tinha obra nenhuma boa, e era uma igreja, se analise. Deus, ele leva muito em consideração isso. Então, e aí ele cita alguns outros exemplos aqui, ó, no versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa era uma igreja
rica. Nossa, dessas 7, a Laodiceia era a que tinha o melhor poder aquisitivo. Estudando, a gente descobre isso. Ela tinha tudo, talvez um templo chique. Por ser uma cidade balneária, era uma cidade muito movimentada, muito visitada. Eles tinham grana, bala na agulha, dinheiro não era problema. Aí o que Deus fala? Deus, ele usa o problema deles para dar a mensagem. Você não percebe que, na verdade, você é pobre, cego e que está nu. E agora ele traz aqui mais duas coisas, ó. Cego. No versículo 18, lá no final ele fala bem assim, ó. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Essa cidade, ela tinha uma fábrica de colírio. Deus, ele vai exatamente na linguagem daquele povo. Ele vai na sua linguagem. A cidade tinha uma fábrica de colírio e, na verdade, Deus fala, e compre colírio. Aí o cara, opa, mas tem uma fábrica na minha cidade. Pois é, então te toca, acorda para a vida, para que você possa enxergar. Aí a outra coisa que ele fala, e você se tornará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Essa cidade tinha uma outra fábrica, isso é estudos que comprovam, uma fábrica enorme de roupas. E de lá saía a roupa, então, para as outras cidades, outras regiões, era o polo. Ali era o polo de roupa. E então Deus usa essa mesma analogia para dar essa bronca nessa cidade. Então, anote lá, ó, igreja morna, né, no final. Mas interessante, e eu vou finalizar com essa aula, com essa reflexão. Em todas as igrejas, você percebe algo parecido? Deus sempre quer restaurar o povo. Ele fala lá no versículo 19. Eita, quase não sai, né? 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Ou seja, se eu estou te disciplinando, Laodiceia, é porque eu te amo. Então, quando você pega uma bronca de Deus, não fique magoadinho, não. Deus só dá bronca em quem é filho. Se você não está pegando o puxão de orelha de Deus, significa o quê? Deus só bate em quem é filho. Esse sempre foi o princípio. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Deus sempre quer arrependimento. Arrependa-se, Laodiceia. Ou seja, no caso dela, abandonar o orgulho. Não se apoiar na sua riqueza, nas suas forças, naquilo que você sabe fazer de melhor. Então, eu achei muito interessante e finalizo compartilhando isso. Deus sempre zela pela restauração. Deus sempre acredita em nós. De que nós podemos nos arrepender. Então não pense que o seu pecado está grande demais, que a sua vida está torta demais, que é incapaz de consertar. Não, basta que você se arrependa do seu pecado, seja ele qual for, abandone isso aí e volte para o Senhor e Ele vai restaurar a sua vida. Então, são princípios que valem a pena a gente tá aprendendo aí. E a aula de hoje, então, pegue a sua nova apostila aí. Deixa eu abrir aqui agora. Não, só abrir aqui. Essa aula, tá aí, agora sim, né? Esse celular aí. Hoje o celular, ali na mesa tem a apostila. A apostila de hoje, quem não tem ainda? Tem alguém que está sem? Não, né? Tem lá na ponta, lá, ó. Eu acho que deve ter aqui embaixo ainda. Para o Gilmar aí. Então tá. Continuando aí a nossa aula de Apocalipse, nós vamos estudar hoje sobre os 7 selos e os 144 mil selados, né?
Esse assunto é um assunto desafiador, mas eu quero começar aqui, mostrando essa imagem para dizer que, na verdade, o que nós usamos hoje para nos comunicar, uma das formas é o celular. Quem já falou com alguém hoje no celular aí? Já? Quem já mandou alguma mensagem para alguém hoje? Quem já recebeu uma mensagem, mas não respondeu? Quem já olhou a hora no celular? Quem foi acordado pelo celular? Aí, Tem gente que não levantou a mão, você acorda sozinho, né? Tem gente que acorda sozinho, né? Um relógio biológico já. Ou é o galo que lhe acorda, né? Tem gente que é o galo que me acorda. E ai dele que não acorda, vai apanhar depois, né? Opa, bom dia. Quem mora aí mais no sítio, né? Isso aqui é a nossa forma atual de se comunicar. Isso aqui é só para quebrar o gelo, na verdade, tá? Porque pode passar outro slide aí. Antigamente, não existia celular, não existia nada disso. E as pessoas se comunicavam por carta, pessoalmente. Então, era muito comum, não tinha... A gente lê na Bíblia que ia ter uma guerra e geralmente quem ficava no palácio estava esperando ali o resultado, né? Se foi vitória ou derrota do seu povo, e aí vinha, na verdade, um mensageiro correndo. Então, sempre essa função sempre teve, né? O atleta, o corredor. E ele vinha, então... Aí, o cara lá na torre de sentinela já via, opa, tá vindo alguém ali, ele vai trazer uma notícia. Então era assim, não tinha ficar de olho no WhatsApp aí que eu vou te mandar uma mensagem, assim que eu matar o guerreiro lá, eu vou te falar, matei, ainda manda a foto, né? Tá aqui a cabeça dele, acredite, né? Não tinha. Tinha que ser através dessa forma. E no tempo aqui de João, nós entendemos que também não tinha nada disso, e Deus, ele vai revelando algo importante através desses selos. O selo, na verdade, você chegou a ler no capítulo 5. Se você fez a tarefa, você viu lá, e eu vou ler aqui rapidinho. Na verdade, eu não. Vou pedir para alguém me ajudar com essa leitura aí. Quem está com a Apocalipse 5 aberto aí? Aí, César, vamos lá. Oi. Então vai lendo aí, César, por favor, até eu falar ok, que aí eu vou ver lá onde para. Do primeiro em diante. Aí acompanhe na sua Bíblia aí, tá? Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aí, até aí, obrigado. Então, vamos aqui entrar vamos por partes aqui, né?
Ao ler isso aí já dá uma, né? Uau, o que se trata disso aí? Então, tudo isso ainda é visão. Tudo que você vai ver de... Tu desligou, César, o microfone aí? Tá meio chiando aqui. Tudo que você vai ver de João em Apocalipse é visão. Então, ele ainda está numa visão. E ele então aqui, ó. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Nesse momento, Deus. Deus Pai. Um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então tá aqui, ó. Era um livro, claro que isso aqui é só uma imagem, mas era um livro que tinha, aqui pode até estar errado se você for pela Bíblia, que tinha que estar escrito aqui também, ó. Era por dentro e por fora e selado com 7 selos. Então só para a gente entender toda essa parte aí. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Quem era esse anjo? Não vai importar. Que anjo é esse, né? Poderoso. Se você for para a Bíblia, você vê que Miguel era um anjo poderoso, por exemplo, o arcanjo Miguel. Mas aqui não fala, então não é necessário. E ele falou em alta voz. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Ou seja, esses selos, eles não podiam ser tirados. Eles tinham que ser quebrados. Não era, vou só desamarrar aqui e depois eu vou voltar. Não, tinha que romper, tinha que quebrar. Então é uma curiosidade que vale a pena falar também. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Nem olhar. Não era digno. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Bora falar desses anciãos rapidinho? Lá no versículo 8, fala que eram 24 anciãos. Biblicamente falando, quem que você acha que são esses 24 anciões? Tem um palpite aí? Moisés, de repente um. Elias, de repente outro. Abraão. Não. Alguém tem uma... eu acho que é isso. Vamos lá, tá perto, eu acho. Eu estou sentindo que está perto. A Bíblia não fala, mas nós entendemos pelo contexto até dos últimos capítulos de Apocalipse, que os 12 são os 12 filhos de Jacó e os outros 12 são os 12 apóstolos. Então a gente tem aí 24. Geralmente você vai ver que na Bíblia, lá no final a gente vai estudar sobre isso também, que lá no céu vai ter uma espécie de homenagem para esses homens. Que Deus vai fazer uma coluna, 24 colunas com o nome de cada um escrito. Então, foram homens especiais para Deus, que Deus fez questão então de fazer essa homenagem. Foram homens que iniciaram o evangelho ou abriram o caminho para a pregação da palavra de alguma forma. Então, esses 24, possivelmente então estamos tratando dos 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel. Quiseram me enganar, né? Os nomes, quais são os nomes deles? Rubem, Simeão, Levi, Judá. Pessoal do Nova Kids aí. Todo esse aí. Você precisa saber pelo menos um, viu, gente? Jacó? Quem é Jacó, gente? Se você não sabe nem quem é o Jacó, né? Como é que eu vou saber os filhos do cara? Você nem quem é o Jacó. Leia Gênesis, tá? Isso aí tá lá em Gênesis. Então é por aí. E os 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Natanael, Judas, Tiago, Simão, teve Natanael, ok, tem 12, Mateus.
Então tá, continuando ali no versículo 5. Um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Não sei porque eu tenho a impressão de que isso aqui quem falou foi Pedro, viu? Pedro, ele gostava de dar mais opinião assim, né? Mas não tem nada a ver, é só coisa minha, tá? Que eu acho, tá? Que fique claro isso aí. Mas ele tomava frente, ele falava. Ele desceu lá Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. Aí ele, Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para eles. Ele era expansivo, ele falava o que dava na cabeça, de qualquer forma. A Bíblia não deixa claro quem é um deles, mas eu acho que foi Pedro. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono. Quem é esse cordeiro? Jesus. Jesus, tá? E aqui fica bem dividido. Deus Pai e Deus Filho, tá? Só para ficar bem claro esse entendimento aí. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso aqui são simbolismo da santidade de Deus. Tudo isso que você vê são representações do próprio Deus em Jesus. Então, quando você lê isso, entenda que é parte de Deus através da santidade dele na pessoa de Jesus. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração de quem? Nossa! É a nossa oração isso aqui. Então, uma pergunta aí. Quando te perguntarem bem, se eu perguntar na prova bem assim, você tem enchido as taças de ouro? O que eu estou querendo dizer? Você tem orado? Claro que eu não vou perguntar isso na prova, né? Mas é uma analogia, é um simbolismo aqui nesse versículo. Taças de ouro cheias de incenso, que são oração dos santos. Então, é importante que você entenda uma coisa. Não pense que a sua oração não vai chegar até Deus. Tem gente que fala bem assim, não vou nem orar. Vou nem orar porque Deus não vai responder, que estou todo errado aqui, nem sei orar direito, sei nem falar direito. Ore em espírito, ore na sua, ou ore em voz alta, ore em grupo, como você quiser, e saiba que Deus vai responder. Ok, então, vá para a sua apostila agora, nós vamos entrar aqui nesses selos. 7 selos. Os 7 selos do Apocalipse são uma profecia sobre eventos que vão acontecer nos últimos tempos. Cada selo representa uma parte dos eventos do fim. Que fique claro aqui, o fim está próximo. E eu tenho estudado, né, sobre esse assunto, eu estou respirando Apocalipse, né? Tudo é sobre Apocalipse, até os meninos brincaram comigo essa semana, que eu virei carteiro, né? Aí é porque só estava mexendo com selo, os amigos pastores ali, né? E eu estava focado nisso aqui, foi parte do meu estudo. Mas é importante que você entenda que o fim está próximo. Fale comigo assim, o fim está próximo. Pode ser a qualquer momento. Pode ser, estamos na verdade esperando o grande sinal de Deus, porque você vai ler hoje numa passagem aí, que só quem sabe essa data é Deus. Nem Jesus sabe. Embora seja Jesus que vai voltar, ele não sabe qual é a data. Só Deus Pai sabe disso aí. Então nós temos aqui no capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então cada selo desse aberto é um sinal do fim dos tempos. Deu para entender isso aí? Cada selo é para concretizar aí os sinais do fim dos tempos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Então primeiro selo aí, você coloca cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, você tem características aí. O cavaleiro empunhava um arco, foi-lhe dado uma coroa, cavalgava como vencedor determinado a vencer.
Quem é? Espera aí rapidinho. Quem é esse cavaleiro branco? Nós temos quatro principais linhas. Segundo os estudiosos, esse capítulo, tá aí, ó. Esse versículo é um dos mais difíceis de interpretar da Bíblia, segundo alguns estudiosos falando do fim dos tempos. Porque existem 3 principais linhas de pensamento. E elas são totalmente divergentes. Uma é que é o Cristo, outra que é o anticristo, olha aí, totalmente oposto. E uma terceira que é a propagação do evangelho. Então tem essas 3 principais. E qual que é na verdade? Olha, isso vai mudar alguma coisa na nossa coisa prática na nossa vida? Não vai mudar. Homens de Deus acreditam que seja o anticristo. Homens de Deus acreditam que seja o Cristo. Então, homem de Deus, mulher de Deus, você pode ter um entendimento que você achar mais válido. Nós entendemos que tem 2 linhas principais dentro do primeiro. Se for o anticristo, o que se baseia é que ele vem como um anjo de luz e enganará muitos. Esse é um principal contexto. Mas aqui fica muito claro que parece que está tratando mais sobre Cristo. Parece. Foi-lhe dado um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. São coisas que não vão mudar no nosso dia a dia. Então, eu trouxe para vocês aqui as linhas e você então decide sabendo que não vai influenciar em nada. Agora, se é uma coisa que vai diretamente, aí nós íamos nos posicionar como igreja. Mas não fique nesse dilema. Uns acham que é o anticristo, uns acham que é um Cristo. Não tem importância. Você pode interpretar da forma que você achar. Agora sim, tenha esse entendimento até o final do livro. Quando você acabar essa matéria, aí você fala, eu acho que aquele cavalo branco lá realmente era o anticristo ou realmente era o Cristo. Então, fica a teu critério, não vai mudar em muita coisa na nossa vida, beleza? Segundo cavalo, aí. Segundo selo. E saiu outro cavalo vermelho, agora é o vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado a tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Então, esse cavalo, ele vem para tirar a paz da terra. E é o segundo selo. Nós estamos vendo isso? Sim ou não? Não tem que falar nada, né? Está sendo gravado. De qualquer forma, nós estamos vendo isso. Irmão do céu, no dia da política tu fala uma dessa? Nós estamos vendo isso claramente não somente no nosso país, mas no mundo. Guerra, essa parte em especial de impiedade, de homens matando outros, sem nenhuma preocupação, matando por nada. Quem está mais envolvido nessa área sabe que tem gente que, e quando eu falo mais gente envolvida, eu penso em advogados que acompanham casos desses, de pessoas que matam por às vezes um chinelo, por às vezes R$20, por às vezes um cigarro. As pessoas estão assim e nós estamos vivendo isso aqui, esse selo já é uma realidade na nossa vida. Então, você coloca aí cavalo vermelho, né? Tirar a paz da terra, a perseguição ao povo de Deus entra aqui também, para que os homens se matassem. Aí essa grande espada é justamente isso, é essa perseguição. E aqui, eu quero dizer que essa parte dessa perseguição vai entrar no cristianismo. Pessoas vão tentar aí calar a sua voz, não vão lhe dar espaço para você testemunhar de Jesus. Isso faz parte também em uma fatia.
essa perseguição que a Bíblia fala também. Então, segundo cavalo é esse tirar a paz da terra. E você vai perceber que os 4 primeiros selos tem um cavalo representando, tá? Só para que você... E os outros 3 não tem. Terceiro selo, então. Cavalo preto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, esse terceiro cavalo, terceiro selo, representa a fome, pobreza, exploração. Nós temos aqui, uma medida de trigo por 1 denário. O denário era o trabalho diário de um trabalhador no tempo antigo. Então, ficava claro que para você tinha que trabalhar um dia todo e você ganhava ali um trigo para fazer alguma coisa. É uma espécie, representando aqui uma espécie de miséria. E nós estamos vivendo isso, gente. Você não sabe o que é uma realidade em alguns países, que pessoas literalmente estão dando tudo por um pouco de carne ou por leite. A gente tem ouvido algumas coisas da Venezuela. Eu já tive o privilégio de estar lá. São praias incríveis. Quem mora em Manaus é dos meios, dá para ir para lá de carro, inclusive. Nós já fomos algumas vezes. E é maravilhoso, praias maravilhosas, uma cidade muito legal, muito linda, mas que infelizmente estamos vivendo essa realidade lá. Eu lembro que quando a gente estava na cidade, em Margarita, né, que é onde tem as praias, era só na quarta-feira que podia comprar carne. Era um dia na semana apenas, e só quem morasse lá. Agora tu pensa a fila. Você tinha que levar para a viagem já sabonete, papel higiênico, coisas de uso pessoal, porque lá você não ia conseguir comprar. Café, a gente fazia café onde nós estávamos, tinha que ser trazido pela dona da casa. Só ela sabia onde comprar. Então isso é uma realidade que talvez a gente não consiga entender e visualizar, mas está acontecendo essa inflação, tudo isso que diz respeito a período de escassez, opressão econômica, tudo isso está alicerçado nesse terceiro selo, e nós estamos vendo isso ou não? Sim. A nossa parte da nossa esperança é ter um país que volte a comercializar melhor, a se relacionar com outras culturas de forma aberta. Nós estamos vivendo uma parte disso aqui também. Talvez não você, mas tem pessoas no Brasil que passam por isso. Então, Deus queira que isso volte na nossa nação reinar de novo em alguma esfera, mas que num contexto geral, isso aqui já é uma realidade e é parte do fim dos tempos. Isso é sinal, são sinais dos fins. Quarto selo, é o cavalo amarelo. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Esse é o único cavaleiro que a Bíblia dá o nome. Morte. Os outros não dão o nome. E o inferno estava seguindo. Nossa, imagina aí. Cavaleiro lá, imagina a cara desse cavalo, né? Do cavaleiro. E a morte estava atrás dele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Sabe o que me chama a atenção aqui? Foi-lhes dada autoridade. O mal está operando. Você percebe isso? O mundo jaz no maligno. Porém, a ação demoníaca, a ação do diabo, ela tem uma mão de Deus por trás disso tudo. Deus ainda é Deus. Deus ainda comanda. Você lembra de Jó? Sim. O que Deus falou? Você pode fazer, pode tirar ali o dinheiro, pode tirar os filhos, porém não
não toque nele, ou não mate ele. Até o inimigo, até o reino das trevas, ainda está sujeito à poderosa mão de Deus. Então, que isso fique marcado na sua cabeça. Ele deu autoridade para matar a quarta parte da terra ali por espada, por fome. Nós estamos vendo isso. Isso já é uma realidade. E vários grupos são usados para esse fim. Nós temos ali Estado Islâmico, ISIS, toda essa turma. E tantos outros grupos, Boko Haram, que nós não conhecemos, que estão agindo, matando. É triste você ver esses vídeos dessas torturas. Eu, uma vez, fui dar uma palavra sobre perseguição e eu fui pesquisar. Gente, você vê aquela realidade, dá até um negócio assim, você vê a pessoa afogando e tantas outras formas de matar. O povo está fazendo isso. Isso é uma confirmação de que esse selo já está aberto também. Esse selo já foi aberto. E nós temos isso aí. Pessoas matando por espada, pela fome, mortandade, são doenças. Pode entrar aqui também epidemias. Tudo isso que nós já vimos em algum aspecto, ou vamos ver ainda, está acontecendo já no nosso meio hoje. Feras da terra. Talvez aqui não tanto, né? Mas tem locais aí que pessoas são mortas por animais e isso é uma realidade e entra nessa fatia da quarta parte da terra. Então esse é o quarto selo que está aberto. O quinto. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, o quinto selo são os mártires. Você coloca aí do lado. Debaixo do altar daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. E aí no versículo 10 e 11, eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Ou seja, esses mártires, eles estavam clamando. Ele viu debaixo do altar. E aqui eu quero trazer essa informação. Até que o número deles seja completo. Ou seja, mais pessoas ainda vão morrer pela causa de Jesus. E a pergunta que eu te faço é: você está preparado para passar por isso? Você estaria preparado se viesse aqui, entrasse aqui agora 20 homens encapuzados de preto, com armas, fortemente armados, atirando já para cima, tá causando terror, e ele passasse de um por um e falasse: nega a tua fé, nega teu Deus. Se você negasse, você estaria vivo. Mas se você falasse: não, eu não nego meu Deus, você morreria na hora. Qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação? O que eu quero dizer é que nós precisamos estar prontos para viver e para morrer pelo Senhor. Porque a nossa vida é essa. Ou você prefere negar a Deus, não morrer, para viver, para continuar seus negócios e ter fracassado na sua missão como filho de Deus? Que nós sejamos mártires também. Talvez ainda demore para chegar a perseguição aqui no Brasil. Talvez nunca chegue. Mas se chegasse. Nós temos amigos missionários no Peru, na África, que já passaram por situações parecidas. Em algum aspecto. E Deus queira que você saiba responder a esse chamado como um mártir na sua geração. E a sexto selo, para a gente já ir finalizando. A abertura do sexto selo aí. É grande terremoto. O céu ficou escuro como tecido de crina negra, lua de sangue, estrelas do céu caíram como figos verdes, o céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Então,
Tudo isso são sinais que já aconteceram. Nós já vimos isso aqui. Tem na história, tem esse grande terremoto acho que foi em Londres, né, em 1700 me falha agora a memória, mas todos esses eventos já aconteceram. E todos esses sinais são sinais do fim. Então, já estamos só esperando o quê? O 7º selo. Porém, no meio disso aí, pode passar, Anderson? Existe o capítulo 7, 144 mil selados. Então aqui eu vou falar de forma rápida. Tem duas principais linhas aí doutrinárias. A primeira, judeus de nascença. Você coloca aí, judeus de nascença. As duas principais linhas são essas. E a segunda é o Israel espiritual. Israel espiritual. Então a primeira, uma linha acredita que esses 144 mil selados são os judeus de nascença que vão passar pela grande tribulação. E eles se converteriam, na verdade, pós-tribulação. E não se preocupe, que nós vamos trabalhar sobre esses assuntos nas aulas que chegarem relativas a esse assunto. Sobre arrebatamento, sobre milênio, tudo isso vai ser tratado aqui. Então a primeira linha é essa. Israelitas que se converteriam a Cristo durante a grande tribulação. São irmãos nossos que vivem lá, mas que ainda não... Eles são judeus, na verdade, ortodoxos. Não são os messiânicos. Eles fazem as coisas, eles creem, mas não no Cristo. Acreditam na lei, têm Deus como Deus, mas não que Jesus seja o filho dele. Então não tem só há conversão quando se acredita no sacrifício de Jesus. Então isso aí é uma linha de doutrina. E a segunda é o Israel espiritual. É um número simbólico representando todo o povo de Deus espalhado por toda a terra de todos os tempos. Então, até o escritor João fala que são 12 mil de cada tribo, né, de Israel. Isso é uma representação também, são duas linhas que no final das contas não vai também fazer diferença na nossa vida, mas nesse caso em especial, nós acreditamos na primeira linha doutrinária dos judeus de nascença que se converteriam pós essa grande tribulação. Uma outra linha crê que é o povo todo todo o povo de Deus, também não vai fazer nenhuma diferença, tá? E o último selo são as 7 trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse selo nós ainda estamos esperando, que é a grande vinda do Senhor Jesus. Então, que você e eu possamos estar preparados. E você vai ter uma tarefa para casa aí. Eu precisei correr na aula, para na aula que vem começar já na terceira apostila. Então você vai ler, vai fazer essa tarefinha aí, ó. Ler Mateus 24 e identificar eventos relacionados aos selos abordados. Beleza? Então você faz isso em casa, junto com a tarefa, ó. Apocalipse 6-11 e Mateus 24. Mateus 24 é um capítulo incrível que você vai ler e vai entender sobre sinais do fim dos tempos. Então, lá você vai marcar, ó, isso aqui representa tal selo, isso aqui eu acho que fala do selo 2, do selo 3, e você vai anotando tudo isso aí, beleza? Vamos orar, agradecer a Deus por essa aula e até semana que vem. Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa aula. Eu te louvo pelo teu entendimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão que esteve aqui para aprender mais de ti. Que o Senhor nos conscientize, Pai, de que esses selos já estão abertos. Estamos apenas esperando aí a tua grande volta, Senhor. Estamos preparados para esse grande dia. Hora vem, Senhor Jesus. Estamos aqui ansiosos para estar com o Senhor, vivendo para sempre. Que essa seja a nossa motivação, a nossa esperança, Pai. Nos dá um resto de dia abençoado. Em nome de Jesus, amém.